fazer um planejamento semanal. E como que a gente vai fazer um planejamento semanal? Eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço o meu, eu vou desenhar num caderno aqui para vocês verem o quanto que é simples esse negócio, e eu vou trazer algumas observações que eu trouxe aqui, que na real são muito importantes para qualquer pessoa que queira fazer um planejamento semanal, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Pô, tô vendo que tem uma galera aqui, alguns parceiros aqui, boa, Renan, Lili, Daniel, Matheus, aí sim, boa noite galera. Vamos embora lá então. Primeiro ponto que eu preciso compartilhar com vocês é o seguinte: quando a gente fala de planejamento semanal, eu já fiz o meu planejamento semanal de inúmeras maneiras. Eu vou até pegar meu celular aqui enquanto eu vou falando para vocês, porque eu quero mostrar para vocês que eu já fiz de diferentes maneiras e que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de fazer um planejamento semanal, a gente tá falando de, cara, coloca a cara a tapa, vai fazer o teste. Tem hora que vai dar certo alguns, tem horas que não vai dar certo e faz parte do jogo, tá? E aproveitando, vamos fazer um combinado aqui, turma. Vamos comentando aí. Se você curtiu alguma coisa, ó, manda o gráficozinho aí, ó, que eu tô mandando aqui agora, entendeu? Se tem alguma coisa que você curtiu, manda o gráfico. Se tem alguma pergunta, manda a pergunta e depois tamo junto. Laila tá na área. Fala, Lailinha! Como é que tamo? Tudo bem? Boa, boa, boa. Então bora. Deixa eu ver, mandei o gráficozinho aí. Se alguém curtiu, vai... Pô, falou alguma coisa que curtiu, solta o gráficozinho aí. Fechado? Aquele combinado de sempre. Vamos fazer ter interação aí, porque isso ajuda bastante também. Então vamos lá. Como fazer o planejamento semanal? Tô pegando aqui no meu celular uma foto que eu postei no meu perfil há algum tempinho atrás, no qual eu quero mostrar pra vocês como que eu fazia esse planejamento semanal, se eu achei. Vamos lá. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês me digam se dá pra ver aí. Mas essa é uma foto que eu postei no dia 19 de maio. Ó, acho que dá pra ver, né? Aqui, ó, isso daqui é um caderninho com uma porrada, de X. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver, né? Dá um joinha se vocês estão conseguindo ver aí. Tirei uma foto desse caderninho aqui, que na real eu vivia com esse caderno aqui na mão. Era um caderninho pequenininho assim, ó, que eu ficava lá e eu escrevia um monte de coisa, fazia, ia x, ia ticando as coisas da to-do list, né? E tinha uma porrada de coisa pra fazer todo dia e você ia lá no caderninho. Então eu tentei pelo caderninho, depois eu tentei com um quadro branco que estava aqui atrás. Eu tinha um quadro branco que ficava aqui atrás de mim, né? E eu usava esse quadro branco porque eu olhava para ele, eu separava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então fazia o meu planejamento semanal. Em tal dia eu vou fazer isso, em tal hora eu vou fazer aquilo, não sei o que, eu ia fazendo isso, né? Então, conforme eu saí do caderninho e fui para o quadro branco, que ficava atrás de mim no meu quarto, conforme isso foi acontecendo, você vai descobrindo algumas coisas, né? O que melhor aplica para mim, o que não aplica para mim. Enfim, esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu não faço nenhum desses dois jeitos hoje, tá? Hoje eu faço por um aplicativo que se chama Trello. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora, mas mais do que isso, o primeiro ponto que eu preciso falar para qualquer pessoa que vai fazer um planejamento semanal, primeiro ponto, anotem aí, primeiro ponto, não existe um jeito certo, cara. Não existe, esquece essa galera, tem cara aí, o maior especialista em produtividade do Brasil, cara, não interessa se o cara é o maior especialista do Brasil, o que interessa é o que funciona pra você, e pra você saber o que funciona pra você, você precisa testar na prática pra ver qual que tá certo e qual que não tá, qual que fica mais fácil pra você. O cara pode ser o maior especialista do Brasil, mas o cara não sabe exatamente como que as coisas funcionam para você, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 200 e não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, e cada um tem um jeito diferente, velho. Quando a gente fala de perfis comportamentais, existem números diferentes, mas isso não significa que não existam princípios por trás de um bom planejamento, que é isso que a gente vai falar. Então o primeiro ponto é esse, não existe jeito certo, não existe. O grande ponto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, primeiro, é a visão de uma pessoa que já teve vários planejamentos semanais diferentes, já viu pra mim o que deu certo e o que não deu, então eu vou compartilhar pra vocês o que pra mim deu certo e não deu, tá? Pô, depois falem pra mim, eu tô sem o fone de ouvido, mas falem pra mim se o áudio tá bom pra vocês aí ou não, se vocês estão conseguindo entender bem, se eu preciso falar mais alto ou não, porque eu tô sem o fone de ouvido. Manda um comentário aqui falando se dá pra ouvir bem ou não, beleza? Mas vamos lá, o primeiro ponto, cara, não tem jeito certo. Tem alguns princípios por trás de um bom planejamento e a gente vai falar disso. Segundo ponto, tudo que a gente vai falar aqui, turma, tudo que a gente vai falar na escola Zax se resume a você fazer o básico bem feito, tá? Se resume a você fazer o básico bem feito.
Para essa galera que fica querendo inventar, não, porque eu vou baixar um aplicativo que vai me ajudar a fazer o meu planejamento semanal, nossa, que vai me salvar. Cara, pra você ver que como não faz sentido depender de uma ferramenta, conforme o tempo vai passando, conforme os anos vêm, 2021, 2022, ferramenta nova aparece, você vai ficar refém de uma, velho, não faz sentido. Então, independente de como você fizer, existem alguns princípios por trás disso, beleza? O planejamento semanal, e esse eu acho que é o grande ponto que eu precisava falar, logo na lata aqui, o ponto mais importante. O planejamento semanal, o ato de planejar é muito mais comportamental do que ferramental, do que aplicativo, do que ferramenta, do que planilha, do que isso, do que aquilo, tal. Comportamental antes de tudo. Vamos entrar nisso já já. Beleza? Então, dito isso, vou pegar uma folha branca, em branco que eu vou desenhar para vocês aqui. Tá? Então, o primeiro ponto de um planejamento semanal, primeiro ponto, anotem aí, é um negócio que se chama backlog. Backlog. Puta, backlog, digo, que merda é essa? Nossa, que nome complicado. Backlog é a famosa lista de uma porrada de coisas para fazer. Ou caixa de entrada. Ou assim, eu gosto de chamar de porto seguro. O que é o porto seguro? Cara, apareceu alguma coisa que você acha que você tem que fazer, joga no backlog. O que é o backlog? B-A-C-K-L-O-G. O backlog é o lugar para onde todas as coisas que você tem que fazer vão. Você precisa, independente de como você faz um planejamento semanal, você precisa ter um backlog. O que é o tal do backlog? Então, é um lugar onde você vai escrever tudo que tem para ser feito. Não importa se você faz o seu planejamento semanal num caderno, numa planilha, num aplicativo, não importa se você tem um secretário para fazer o seu planejamento semanal. Todas essas opções precisam de uma lista enorme de coisas a fazer, porque daí, com essa lista enorme de coisas a fazer, você vai começar a planejar. Então, o primeiro passo é ter essa lista, que eu estou desenhando, e estou desenhando meio porco aqui, mas é para ficar ilustrativo para vocês, tá? Então, vamos lá, backlog. Beleza, vamos lá. Desenhei, vai ficar meio ao contrário aí, mas esse daqui é o backlog. É onde você vai colocar uma porrada de coisa para fazer. Isso daqui pode ser onde? Pode ser numa folha de caderno, isso daqui pode ser num aplicativo, isso daqui pode ser numa planilha, isso daqui, onde você quiser. Só não pode ser na cabeça, porque você vai se esquecer da porrada de coisas para fazer, tá? Então, primeiro ponto, tem um backlog. Segundo ponto, depois, digo, beleza, eu anotei. Então, vamos lá, colocando na prática mesmo, né? Você vai sair dessa aula aqui, eu preciso fazer um planejamento semanal, como que eu vou fazer? Você vai parar tudo que você está fazendo e vai gastar 10 minutos escrevendo uma porrada de coisa que você tem para fazer. Você sabe o que você tem para fazer. Eu também sei. Então você vai escrever uma porrada de coisa para fazer. Digo, mas eu não sei tudo. Por isso que são só 10 minutos. Para 10 minutos, escreve tudo que você tem para fazer. Pronto. É só isso por enquanto. Aí vem o segundo passo. Então, percebam o tamanho do backlog. É um negócio grande, certo? O segundo passo, olha aqui que importante, hein? É uma letra. Olha aqui, ó. Essa letra P. Por quê? O que é essa letra P? É priorizar. Então, você vai fazer isso pegando o backlog, priorizar e colocar ele numa lista que é relativamente menor, que é a sua to-do list, ou a sua lista de coisas a fazer. Eu estou desenhando para ficar ilustrativo, para vocês conseguirem ver isso mesmo. Porque, de um lado, tem uma parada enorme com uma porrada de coisa para fazer. Aí aqui o que você vai fazer? Você vai priorizar. Como que você vai priorizar? Pode ser por causa de data, tá ficando urgente, pode ser por importância, é uma tarefa que precisa ser feita, pode ser um monte de gente diferente. Mas você vai, desse tanto de coisa aqui, ó, algumas devem vir primeiro. Então, você vai pegar aquela porrada de coisa para fazer, priorizar, e disso vai sair uma to-do list que você tem que fazer quando? Hoje. Ou hoje, amanhã, tanto faz, não precisa ser quadradão assim e tal, mas você tem um backlog com uma porrada de coisas pra fazer, você prioriza e sai uma to-do list para você fazer hoje. Ou seja, se sai um negócio que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer essa priorização todos os dias, digo? Sim, você precisa fazer todos os dias. Afinal, você precisa trabalhar todos os dias, né? Então você precisa fazer algumas coisas todos os dias, você precisa se planejar todos os dias.
Mas existe um jeito simples, que é isso que eu tô falando. O jeito muito simples de fazer o seu planejamento. Você vai colocar, eu vou dar 3 exemplos aqui, 3, tá? Então você vai, primeiro, vamos pegar o exemplo da pessoa que faz no caderno. A pessoa que faz no caderno, ela vai ter um backlog. O que é o backlog? É uma folha no fundo do caderno que vai ter uma porrada de coisa que ela vai escrever tudo que ela tem que fazer. E depois desse backlog, ela vai olhar para tudo aquilo e vai reescrever, copiar as mais importantes em uma outra folha, que é a to-do list. Beleza. Essa é a pessoa que faz, essa é a pessoa que faz no caderno. Pessoa que faz no computador, numa planilha. Ela vai ter uma aba em que ela vai ter uma porrada de coisa para escrever e depois ela vai ter uma outra aba da planilha em que ela vai copiar e tirar as coisas daqui, que são importantes, e colocar em ordem para cá. Ok? Então vamos lá. Essa é a segunda maneira. Falando da pessoa que faz um caderno, falando da pessoa que faz com uma planilha de Excel, e eu faço com um aplicativo. Então no aplicativo eu também tenho uma lista com uma caralhada de coisa para fazer, me desculpem a palavra, e depois eu tenho uma lista menor com algumas coisas menores para fazer. Sacou? O raciocínio é muito simples. Então beleza, começamos com isso. Primeiro ponto é esse. Aí tem uma outra coisa que é importante falar de como fazer o planejamento, que é assim, porra, Digo, beleza, se eu parar hoje, final do dia, e fizer meu planejamento semanal aqui, legal. E amanhã, velho? E quarta-feira, quinta-feira? Como é que eu faço essa porra? Então, é relativamente simples. O seu processo vai ser sempre, primeiro, apareceu coisa para fazer, joga no backlog. O que é jogar no backlog? Joga na sua lista de coisas para fazer, uma porrada. Se aparecer uma coisa agora para fazer que é muito importante, aí você vai colocar, obviamente, na frente de alguma outra coisa. Obviamente. Seu chefe pediu para você fazer alguma coisa agora. Você não vai falar, chefe, eu vou colocar no backlog e amanhã eu priorizo. Não, você vai fazer o que tem que ser feito, certo? Mas as coisas vão acontecendo ao longo do dia. Você vai lembrar de coisa nova para fazer ao longo do dia e mais do que isso vão aparecer coisas novas para fazer ao longo do dia, certo? Então, ao longo do dia, você vai adicionando as coisas no seu backlog. Tão simples quanto. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar no final do dia, conforme o dia vai passando, você vai... Eu vou desenhar para ficar mais fácil. Conforme o dia vai passando, você vai colocando coisa aqui, Coloquei. Beleza. Chegou no final do dia, você vai olhar para isso, tem um monte de coisa aqui que você, ticou, feito, bacana. Opa, essa daqui não foi feita. Então essa daqui vem para cima, prioridade, provavelmente, você que vai definir aí, Mas no final do dia, o que você vai fazer no final do dia? Muito simples. Você vai ver o que foi feito dessa, arranca fora o que foi feito e adiciona as prioridades daqui, lembra o P é de priorização? Adiciona as prioridades daqui de novo para cá. Pronto, todos os dias. Digo, mas porra, você falou de fazer um planejamento simples e fácil todos os dias. Tem um outro que é mais simples e mais fácil ainda, só que não é de resultado. Simplesmente escreve as coisas aí e faz quando você lembrar. Não é de resultado. A minha promessa para vocês aqui é fazer um simples, fácil e de resultado. Preciso olhar. Agora eu quero fazer uma provocação para vocês aqui, Essa provocação é a seguinte, eu vou abrir meu celular aqui, vou abrir um negócio chamado calculadora. Calculadora. E é o seguinte, você vai tomar, no primeiro momento do seu dia, você vai tomar, vamos chutar alto, tá? 20 minutos para montar essa porrada de coisa. 30, foda-se, vamos fazer 30 minutos. Você vai demorar 30 minutos para fazer o seu planejamento semanal, no primeiro dia, no domingo que seja, tá? Então 30 minutos. Nosso dia tem 24 horas, se em média, a gente fica 7 horas dormindo, nosso dia tem 17 horas acordadas, 17 horas acordadas vezes 60 minutos são 1020 minutos. 30 minutos de 1020 são menos de 3% do seu dia. Minha primeira pergunta para você é a seguinte, você tem menos de 3% do seu dia? Menos de 3% do seu dia para fazer um planejamento? Pega um domingo, 3% do seu domingo. Se fosse para pegar um livro, dentro de um livro de 300 páginas, vezes 3%, são 9 páginas. É quase nada, certo? Então, pega esse pouquinho tempo de uma semana, tá?
para fazer no primeiro dia. E aí depois a única coisa que eu te peço é que você tire 5 minutos dentro de um dia seu, ou seja, 5 minutos por 1020 minutos. Você tem 5 minutos por dia? Isso dá 0,49%. 0,49%. Você que está aqui, 30 e tantas pessoas aqui, você tem 0,49% do seu dia para fazer o seu planejamento? Se você falar não, você não tem um pouquinho de vergonha na cara, talvez. Papo reto, velho. Puta que pariu, velho. Aí tem um monte de gente que fala de um monte de coisa pra fazer planejamento, só que não é de resultado. Esse é de resultado. Pra ter resultado, você precisa olhar no final do dia. Resumindo, eu vou mostrar pra vocês na prática aqui agora como que é feito o meu, tá? Então, resumindo, você tem uma porrada de coisa pra fazer, que vai entrando ao longo do dia, esse tipo de coisa. Depois que você tiver esse backlog grande, você vai priorizar e colocar dentro da sua to-do list as coisas pra fazer. Ao longo do dia, essas coisas vão sendo feitas, certo? Ao longo do dia, essas coisas vão sendo feitas. Beleza, coisa foi feita, acabou. Coisa não foi feita, sobe, porque tem prioridade, né? E você tira as coisas do seu backlog e joga para a to-do list. Simples. Do jeito mais fácil de entender é o seguinte, isso daqui é uma porrada de coisa para fazer. Isso daqui é uma porrada de coisa para fazer que cabe dentro do seu dia e que esteja em ordem de prioridade. Vou repetir que é muito importante entender isso. Isso daqui é uma porrada de coisas para fazer. Isso daqui é um pouco menor, mas tem um tanto de coisa para fazer, só que cabe no seu dia e é priorizado. Tem que ter, eu vou fazer uma seta aqui, ó, de cima para baixo, tem que ter isso daqui, porque isso daqui, essa seta de cima para baixo, que a seta tá feia, mas tá aqui, é priorização, da mais importante para menos importante dentro do seu dia. Isso daqui é um planejamento semanal simples, rápido, fácil e de resultado. Você tem que olhar todo final de dia isso daqui. É tão simples quanto. Você pode fazer isso num caderno, você pode fazer isso num aplicativo, você pode fazer isso daqui numa planilha de Excel, você pode fazer o que você quiser, velho. Você só não... Pode fazer no quadro branco. Lembra que eu tinha o quadro branco? Pode fazer nesses 4 aqui, ó. Você pode ter um secretário para fazer seu planejamento semanal para você, desde que ele faça essa porra aqui. Você só não pode deixar na sua cabeça. Beleza? Então eu vou pegar o meu celular aqui agora que eu quero mostrar para vocês como que eu faço no meu computador aqui, beleza? Então, bora lá. Ó, aqui estão as minhas anotações, o negócio que eu estava mostrando para vocês, e esse daqui é um aplicativo que eu uso que se chama Trello. Tô até escrevendo aí no comentário para vocês. Vocês não precisam nem decorar tudo que eu tô falando aqui, tá? Então, olha aqui que engraçado. Esse daqui, ó, que tá mexendo aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o meu backlog. Tem uma porrada de coisas para fazer, e aqui ainda tá? Vou até virar para mim. Eu gosto de fazer assim, eu coloquei um nível a mais de priorização. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Nesse daqui, ó, é um backlog geral, tem muita coisa para fazer. Nesse daqui, tem mais coisa ainda para fazer, ó, se liga. Ó o tanto de coisa. Tudo isso daqui é ideia para fazer. Chega no final do dia, eu traduzo isso daqui para o que eu tenho que fazer hoje. Então, eu tô fazendo isso daqui hoje, ó. Essas daqui são as coisas que eu tenho para fazer entre hoje e amanhã, ok? E isso daqui, olha que engraçado, isso daqui são as coisas que eu já fiz. Olha como essa parada acumula. Ó, olha como acumula. Tô girando para baixo. Tudo para baixo. Tudo para baixo. Entendeu? Então, em resumo, percebam que é como se fosse um funil. As coisas vão se afunilando. Esse daqui não. Esse daqui eu só coloco aqui para eu ver o tanto de coisa que eu fiz, porque me empolga às vezes. Né? Você vê a porrada de coisa aqui, ó. Então isso daqui empolga. Mas, percebam que esses 3 aqui são como se fosse um funil. Ou seja, tem as coisas que assim, cara, estão na minha cabeça para serem feitas. Eu consigo fazer tudo? Óbvio que não. Esse daqui é o que eu consigo fazer no dia de hoje e ou amanhã. Aí o que acontece? Quando eu chego no final do dia, ó, se eu fizer uma coisa aqui, ó, eu arrasto pro lado, tá vendo? O aplicativo eu consigo fazer isso, tá vendo? Olha que bacana, ó, vou arrastando pro lado, vou reordenando, esse daqui tava aqui, eu não posso me perder, esse daqui tava aqui, eu também não posso me perder. Cadê? Votação tava aqui, eu não posso me perder. Mas beleza, é isso. Então percebam que é um funil. Um monte de coisa que eu tenho para fazer, aqui para mim tá mais em ideias e aqui tá mais em tarefas operacionais. E aqui são as coisas que eu tenho para fazer hoje. Perfeito? Então, identifiquem como isso daqui tá muito relacionado com o funil que eu falei para vocês, né? É um funilzão, cara. É um funilzão. Vou até mostrar de novo aqui, ó. É um negócio maior que vai se afunilando, ó. Percebam como que o funil existe aqui, ó.
Tá vendo? Aqui, ó. É um negócio maior que afunila para um menor aqui. Beleza? Cara, esse post desse caderno aqui, na real, vai valer um post depois lá no Stories. Eu vou postar. Mas é isso. E aí tem mais. Calma que tem mais. Então, assim, primeiro ponto que eu quero perguntar para vocês. Se ficou alguma dúvida disso que eu expliquei, vocês têm que mandar aqui agora. Manda aqui. Beleza? Se ficou alguma dúvida. Se não ficou uma dúvida, manda um gráficozinho aqui, um coraçãozinho. Clica no coraçãozinho aí, o que vocês quiserem. Mas se deu para entender, manda o gráfico. Se não deu para entender, manda a sua pergunta aqui. Beleza? Que a gente vai responder todas as perguntas. Então, em resumo, isso é um planejamento que é rápido, que é fácil, que é simples e que traz resultado. Agora vamos a algumas observações. Vamos a algumas observações importantes. Primeiro, todo mundo tem que ter uma agenda. Se você não tiver uma agenda, você está para trás-aço na sua organização. Eu sugiro que você tenha uma agenda tipo essa daqui, assim, ó, uma agenda é o Google Agenda, porque isso daqui integra com o e-mail. Precisa ser? Não, pode ser o calendário do iPhone, pode ser o que você quiser, mas você precisa ter uma agenda. Por quê? Porque dentro dessas tarefas aqui, ó, algumas delas têm datas prontas para serem feitas, certo? Então, você precisa ter uma agenda e o que eu recomendo? Dentro dessa agenda aqui, ó, o Ângelo tá falando que usa o Notion. Bacana, o Notion é um ótimo aplicativo também. O que eu tô falando, dentro de uma agenda dessa, você consegue pegar um compromisso desse e colocar... Caraca, tem muita gente nesse compromisso. Isso é bom. O que é isso? Bacana, formação. Vamos lá. Dentro disso daqui, você consegue colocar, editar aqui, ó, você clica aqui, você vai editando e você consegue colocar uma notificação de aviso. Então, todos os meus compromissos têm um aviso de 10 minutos antes e um segundo de 30 minutos antes. Isso me ajuda a me lembrar. E aparece uma notificaçãozinha aqui, digo, você tem um compromisso. Por quê? Porque, cara, conforme vocês forem avançando, conforme todos nós formos avançando na carreira, a tendência é que a quantidade de compromissos aumente. E vocês, com toda certeza eu falo, vocês não vão conseguir decorar tudo. Precisa de uma agenda. Então, essa é uma observação importante. Você precisa, pelo amor de Deus, Pai amado, de uma agenda. Outra observação importante, rotina. Rotina é um negócio muito importante. Então, se a gente está falando de fazer um planejamento semanal, salva um alarme no seu celular para te lembrar de fazer um planejamento semanal sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Finalzinho do seu dia. Eu termino meu dia às 7h30. Começa o seu planejamento semanal do outro dia às 7h30. Eu termino meu dia às 11 horas. Faz o seu planejamento semanal do outro dia às 11 horas. Ou pelo menos no início do dia. Eu prefiro no final do outro. Porque você já acorda sabendo o que vai ser feito. E isso é muito importante. Então precisa de rotina. Salva um alarme no seu celular para te lembrar de fazer esse planejamento semanal. Essa é mais uma observação. Tá? Mais uma observação. Outra observação que precisa estar muito claro para vocês aqui. Vai ser difícil no início. Vai ser foda. Tem hora que é foda e no início vai ser difícil. Você vai errar no começo. Mas você vai ter que persistir um pouquinho aí. Vai tentando, pelo menos é melhor do que nada, confia. Melhor do que nada, tá? Então, terceira observação é essa. Quarta observação. Não está nem em ordem do que eu anotei aqui, mas não precisa estar em ordem. Quarta observação, e essa quarta observação é muito importante. Tem algumas pessoas que gostam de pegar uma agenda, um calendário semanal, e colocar no horário. E aqui tem um ponto importante. Então eu vou fazer tal coisa em tal horário, tal coisa eu vou fazer em tal horário. Então você acorda, no papel fica maravilhoso. No papel fica maravilhoso, porque, nossa, minha semana tá inteira planejada. Você olha e você fala, caraca, tá tudo feito no meu dia, na minha semana. Só que um imprevisto muda tudo. E depois de um imprevisto mudar tudo, você vai desanimar. Você vai desanimar. Então, tomem muito cuidado se vocês quiserem fazer por horário. Tá? Então, de tal a tal hora eu vou fazer isso, de tal a tal hora eu vou fazer aquilo. Cara, imprevistos acontecem, vai dar merda, e você precisa ter uma gordurinha. Tá? O que é uma gordurinha? Cara, é um tempo extra, um buffer, que algumas pessoas chamam. Então, se você acha que um compromisso vai durar 1 hora, reserve 1h30 para ele. Por quê? Porque, cara, vai acontecer alguma coisa aí. Pode ser que não aconteça, mas na grande maioria dos dias acontece. Seja num compromisso antes ou num depois, isso vai te ajudar. Porque senão você cria algo irrealista.
Tá? Então é importante. Para quem está começando, eu não recomendo fazer um planejamento semanal escrevendo hora certa para fazer as coisas. Eu vou até fazer um desenho para vocês aqui, um outro desenho, que vai ajudar muito, tenho certeza. Porque é o seguinte, ó, é a folha de trás, tá? Mas quando a gente fala de fazer um planejamento, o nosso cérebro percebe que a gente está em movimento, tá? Então, vou fazer aqui o desenho, ó. O nosso cérebro percebe que a gente está em movimento. Só que ao fazer um planejamento, você não muda muita coisa. Você só está em movimento. Agora, se você faz um planejamento e você começa realmente a colocar ele em prática, o seu movimento vira algo intencional e direcionado. Até acabou a tinta da caneta aqui. Mas, sacou? Movimento. Cara, em vez de ficar tentando ser perfeitinho, o seu cérebro entende isso, tô te falando a real. O seu cérebro entende isso daqui dessa maneira, tá? Você tá fazendo seu planejamento, seu cérebro entende, eu estou me movimentando. É por isso que muita gente no começo de ano sempre planeja e depois não cumpre. Por quê? Porque se sente bem. Quem aqui? Eu aposto. Todo mundo aqui se sente bem planejando, na maioria das vezes. Porque seu cérebro entende, nossa, eu estou em movimento, eu estou caminhando em direção aos meus objetivos. E essa não é a real. Você não está caminhando, você está se preparando para caminhar. Então, esquece o perfeccionismo do planejamento, principalmente para quem está no início. Esquece essa ideia de cara, colocar o horário certo para fazer tudo mais. Simplesmente escreva uma porrada de coisa para fazer, prioriza, certo? Que é o que a gente falou aqui, né? Escreve uma porrada de coisa para fazer, não necessariamente o que você precisa fazer hoje, tá? Mas uma porrada. E aqui sim o que você vai fazer hoje. Ou seja, você passa pelo filtro da priorização que está aqui. Porrada de coisas para fazer. Isso daqui vai sendo atualizado todo dia. Isso daqui é o que você vai fazer hoje. Beleza? Obviamente, falei para vocês da observação de ter uma agenda. A pessoa que tem uma agenda, ela tem um horário perfeito para aquele compromisso que tem. Um horário. Uma reunião com uma outra pessoa e por aí vai. Fechou? Ponto importante, hein? Tô fazendo as observações aqui. Deixa eu até trocar de caneta aqui, porque a outra acabou. Deixa eu ver se essa... Bom, essa tá funcionando. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Essa observação... não... Só para retomar aqui com vocês, então, não recomendo que você faça um planejamento semanal colocando horário para fazer as coisas. Não recomendo de maneira alguma, tá? Principalmente para quem tá começando. Se você quiser começar a fazer isso de horário e tudo mais, você vai cair naquela procrastinação zona ali que o Lucas comentou aí, ó, skyzismo. Que você acaba querendo colocar do horário, aí você atrasa, dá desânimo e a porta da procrastinação abria. É exatamente isso. Você fica nessa, cara, vai desanimar. Você não consegue planejar a sua semana perfeita. Por isso que você não tem que ter o horário certo para fazer cada uma dessas coisas. A não ser que seja um compromisso, uma reunião com outra pessoa, e a não ser que seja uma ou outra ação, rotina que você tenha dentro do seu dia a dia. Eu, por exemplo, gosto de fazer exercício físico, leitura e a minha meditação pela manhã. Então, assim que eu acordo, eu faço isso. Então, para isso eu tenho um horário. Agora, para quando que o Digo vai fazer a postagem? O Digo vai fazer a postagem das Axis às 17h45. Meu irmão, se você começar a planejar o seu dia assim, vai dar merda. Garanto, vai dar merda. Não comece assim, de coração. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Vamos lá a alguns outros pontos importantes. Falei aqui já que no início vai ser muito foda e você vai ter que segurar aí, faz parte, tá? Então, de todo esse planejamento que a gente falou de como fazer, no início vai ser foda. Mas calma, confia no processo. Te convido a fazer isso por 2 semanas. Não são nem 21 dias, foda-se os 21 dias. Faz 2 semanas e você vai entender como que funciona melhor para você, quais são os pontos de melhoria e quais que não são, tá? Não é que vai mudar a sua vida do dia pra noite, não. Mas você vai, com toda certeza, começar a enxergar como as coisas se caminham melhor com um tipo de planejamento ou com outro, tá? Então, vamos lá. Falei do planejamento inteiro. Tô falando das observações aqui. Uma outra observação, e essa é muito importante, que eu vou até riscar aqui, que eu preciso falar. A grande maioria das pessoas, e aí eu tô falando a grande maioria das pessoas com quem eu tenho contato. Então eu tô falando desde os alunos da Escola Axis, que a gente já bateu quase 110 alunos já, desde esses alunos até, por exemplo, as pessoas nas quais a gente já fez palestras de produtividade. As multinacionais onde a gente já fez. Então, a Escola Axis já fez palestra, eu já fiz palestra pela Escola Axis,
dentro de iFood, 3M, Heineken, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Rede Globo, Santander, tem uma marcada para o Itaú, porra, bacana. Mas a gente sempre troca uma ideia com o pessoal com relação à produtividade, sempre. E um dos principais pontos do planejamento não conseguir ser feito, de falhar, é que essas pessoas não planejam o lazer delas. As pessoas costumam achar que, cara, planejamento, nossa, produtividade, você precisa ser quadradão. Você não precisa ser quadradão. Não precisa, pelo amor de Deus. Você precisa planejar o seu lazer. Ah, eu gosto de passear com o meu cachorro, planeja. Ah, eu gosto de assistir Netflix, planeja. Precisa planejar o lazer. Se não planejar, você vai ficar nessa quadradaço aí, meio, nossa, eu preciso ser produtivo. Não vai dar certo, vai dar merda, você vai desanimar e você vai pensar aí, porra, não deu certo a merda do planejamento do Digo. Puta que pariu. Confia. Para todos que estão aqui, eu tô fazendo questão de falar isso mais pro finalzinho da live. 35, 31, 30, tá variando. Mais de 30 pessoas aqui. Se você que tá assistindo fizer esse planejamento aqui, fizer esse planejamento que eu mostrei e tiver qualquer dúvida, manda um direct pra mim que eu vou te ajudar a fazer esse planejamento dar certo. Você tem compromisso de um lado. Para dar certo, precisa do compromisso do outro lado, que é o seu lado aí. Então, se você topar, manda para mim no direct, no meu perfil aqui, que eu te ajudo. Mas só se você participou dessa live, só se você sabe do que a gente está falando aqui. Beleza? O compromisso é sempre dos dois lados. Tem uma galera aqui que me acompanha aqui, que sempre interage comigo, que está ligado que eu tô aqui para isso. Então, vamos embora. Fechou? Então, observação importante que eu fizesse. O lazer precisa estar planejado. Isso significa que você não vai ficar assistindo 10 episódios de Netflix por dia, 4 episódios de Netflix por dia. Assiste um por dia, caralho. 2 no máximo. 2. Tá? Ó, Matheus falou aí, bora, vou participar. Fica à vontade, brother. Eu não vou cobrar ninguém, tá? Eu não vou cobrar ninguém. O compromisso do meu lado existe. O compromisso do outro lado de alguém que topar, é só você vir me mostrar esse compromisso. Ou seja, vir tirar qualquer dúvida. Fechado? Por mim é assim que funciona. Fechou? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Então, com base nisso, estou deixando as portas abertas aqui para quem está participando e viu como fazer o planejamento. Para quem não viu, entra no nosso grupo do Telegram, no link da bio, que a live vai estar disponível por menos de uma semana só para quem está no Telegram. Como que entra no Telegram? Clica no link da bio do meu perfil lá, não vou ficar fazendo propaganda aqui não. Então, bora lá. Observações importantes. Mais uma, eu já falei da agenda aqui, beleza? Já falei de como que eu fiz o meu, então já fiz com caderninho, com quadro branco, com planilha e agora eu tô no aplicativo, só que tem 1 ano que eu tô no aplicativo e tá me ajudando pra caraca. Então, beleza, é o jeito que eu tô fazendo. Outra coisa que é muito importante, isso eu vou falar rapidinho. Tem um conceito que se chama time boxing. Colocar o tempo dentro de uma caixa. É mais ou menos isso. O que significa? Isso, antes de eu falar, não serve pra todo mundo, mas para algumas pessoas ajuda e salva a vida, literalmente. Então, o que é o time boxing? Eu vou ilustrar para vocês aqui. Ó. Vou pegar uma agenda aqui, tá vendo? Peguei essa agenda aqui e tem o dia 4, terça-feira aqui, ó, tá vendo? Dia 4, quarta-feira, perdão. Eu vou pegar o horário das 14, ó, das 14 até X horário. Tá vendo que ficou uma caixa enorme ali? É que eu tá criando um negócio. Eu tenho um feito aqui, ó. Aqui, ó. Um exemplo real. Tem um aqui que se chama, ó, dia de conteúdo. Vocês estão vendo? Não sei se vai dar para ler aqui em cima do meu dedo, mas está escrito, ó, dia de conteúdo. E isso daqui dura das 14 até as 16h30. Isso daqui é um conceito de time boxing. Vou até escrever aqui para vocês aqui, ó. Time boxing. Tá? Escrevi aí, ó. O que acontece? Eu, nas minhas sextas-feiras à tarde, separei um horário de 2h30 na qual eu só vou fazer isso. Vou produzir conteúdo para minha semana. Frase para postar, ideia de stories, tema da live da outra semana, um monte de coisa. Isso é time boxing. Tem gente que não consegue fazer isso porque tem uma rotina um pouco mais imprevisível. E aí é muito interrompida. Para mim, isso é algo que funciona e funciona bem, tá? Então, pode ser que para você funcione. Pode ser que para quem não funcione, pode ser que você consiga acumular algum tipo de tarefa. Por exemplo, você pega uma reunião e coloca essa reunião logo após outra. Aliás, tem um estudo de uma... Eu estava lendo um artigo da
da Harvard Business Review, um artigo da revista de Harvard lá, eles falando que pessoas, quando tem... Olha que louco isso. As pessoas, quando tem uma reunião para chegar no dia, ou seja, seus períodos aí de 2 horas antes de uma reunião, as pessoas perdem 22% da produtividade. Olha que louco. Olha que louco. 22% da produtividade. Por quê? Porque fica pensando em como que vai ser a reunião, fica tentando se planejar e tudo mais. Agora, se você consegue emendar algumas reuniões dentro de um período, isso também é o tal do time boxing. Isso ajuda você. Você emenda um pouco e depois você, acabou as reuniões. Segue o jogo, trampo. Isso pode ajudar bastante. É uma outra observação que eu precisava fazer para vocês aqui. Deixa eu ver. E por último, pra gente finalizar aqui, turma, vamos lá. Matei essa daqui também, pra quem não sabe aí, pra quem chegou talvez no final, eu falei assim, velho, nas últimas 3 lives, eu fiz tudo aula assim, ó. Faz rabisco, anota, ponto a ponto e vou falando pra vocês aqui. Isso daqui me ajuda. E aí, para as primeiras aulas que a gente sempre fez slide bonitinho e tal, mas isso daqui vai ficar para uma próxima, beleza? Então, de todos esses pontos que eu falei, algumas observações importantes. Primeiro, nós vamos ter um resumo para quem está no nosso grupo do Telegram, tá? Segundo, nós vamos mandar muito conteúdo extra para quem quiser continuar se aprofundando nisso lá no nosso grupo do Telegram. Terceiro, que é a observação mais importante de todas. E eu já falei isso já no começo, eu vou repetir aqui no final. Produtividade como um todo não é ferramental. Não depende de um aplicativo e tal. Depende de comportamento. A gente precisa entender os princípios por trás da produtividade. Os princípios por trás de um bom planejamento semanal. Quais são os princípios por trás de um bom planejamento semanal, galera? Vocês já sabem, porra. Vocês já sabem quais são os princípios por trás de um bom planejamento semanal. Primeiro, você precisa ter um local onde você escreve as suas coisas para fazer, senão você vai se esquecer. Esse é o primeiro princípio. Segundo, você precisa priorizar essas coisas dentro do que possivelmente cabe no seu dia. Esse é o segundo. Sabe qual que é o terceiro? Ao final do seu dia, você vai ver o que foi feito e o que deixou de ser feito e vai repriorizar com base no que não foi feito, mais da porrada de coisas para fazer. Simples. 3 princípios simples. Simples, fácil, rápido e de resultado. Foi isso que eu prometi para vocês. Um planejamento simples, fácil, rápido e de resultado. Eu desafio qualquer um que estiver aqui, e desafio assim de coração, papo de brother, a fazer isso, colocar a mão na massa para isso daqui e falar que não deu certo. O único motivo pelo qual isso daqui não vai dar certo é se você não assumir o seu compromisso de no finalzinho do dia ticar lá o que foi feito, repriorizar o que precisa ser feito para o outro dia. Simples. Se você achar que está muito difícil, eu quero te fazer um convite ainda mais fácil. Você hoje, simples, tá? Simples. Você vai pegar, você precisa fazer isso daqui, backlog não tem jeito, você precisa escrever uma porrada de coisa que você vai consultar. Mas o meu convite, se isso tudo aqui está muito difícil, faz seu backlog, escolhe 3 principais coisas para fazer amanhã e faça. Não dá para escapar disso. E faça. 3. É muito difícil todo esse negócio. Escolhe 3 só. 3. O único motivo pelo qual isso daqui não vai dar certo é se você não assumir o compromisso de no final do dia olhar para trás no que foi feito, tira o que foi feito, o que não foi feito, eu preciso repriorizar para amanhã e adiciona mais algumas coisas no que pode caber dentro do meu dia. O único jeito disso não dar certo. O único. Ou seja, você precisa de uma rotina. E, cara, esse planejamento semanal que eu tô falando aqui é como você apertar um botão de reset no dia, ou reset, né, que a galera do videogame, do computador sabe. O que é? É o botão de reiniciar. Reinicia, brother. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Se alguém aqui estiver procurando um jeito inovador de fazer o planejamento no qual você não precisa ter trabalho para fazer, muito boa sorte. Fique muito à vontade até para sair da live, porque nunca vai ser aqui, nunca. O que vai ser aqui é o jeito mais fácil possível que gere resultado. E aí todo mundo aqui já sabe que aqui é trabalho. Tem que botar a mão na massa. Então, dito isso, turma, finalizamos. Eu quero pedir um favor para vocês. Um favor. Vou até mostrar para vocês aqui agora. No meu perfil, eu sempre fiz assim, pós-live eu mando um post lá e a galera comenta.
Tem 35 pessoas na live aqui. Não vou pedir para vocês comentarem no post novo. Vou pedir para vocês comentarem no penúltimo post do meu feed. O penúltimo é esse daqui, ó. 1 hora de planejamento salva 10 horas de execução. O que a gente vai comentar lá é o seguinte: hashtag planeja fácil. Fechado? Planeja fácil. Comenta o gráficozinho, comenta o que você preferir. Tô mandando aí, ó. Hashtag planeja fácil. Demorou? No penúltimo post do meu feed. Por que eu tô pedindo para comentar? Deixa eu ver, tem 2 comentários lá agora só nesse daí. Nesse daqui, ó. 1 hora de planejamento salva umas 10 horas de execução. É o penúltimo. Por que eu tô pedindo para comentar lá? Primeiro, porque é um tema relacionado com a live, planejamento. E segundo, porque tem 35 pessoas aqui. Se a gente bater 20 comentários lá, 20 eu tô bonzinho, né? Mas beleza. Se a gente bater 20 comentários lá, eu mando um resumão brabo lá no nosso grupo do Telegram. Fechado? Renata, você chegou atrasada na live. Já salva o seu alarme para as 19h30 de segunda-feira que vem e coloca esse alarme recorrente para toda semana, porque toda segunda-feira a gente vai estar junto aqui com bastante conteúdo. E aí, se você quiser assistir essa live, você clica no link da minha bio e entra no nosso grupo do Telegram. Você só precisa ter o aplicativo baixado. Se você entrar lá no grupo do Telegram, eu vou mandar o link do YouTube que estará disponível até quinta-feira dessa semana. Fechado, turma? Beijo grande para vocês. Lembrando do desafio, hein? Quem quiser fazer e me cobrar, pode cobrar. Tamo junto? Beijo grande para vocês. Até segunda-feira que vem. Salva o alarme recorrente para toda segunda-feira, 19h30. Tamo junto. Conta comigo, conta com a Zax e vão para cima. Ó, a Grazi tava aí também, as melhores lives. Beijão, Grazi, muito obrigado. Mateuzinho, ex-aluno Zax. Felipe Finger, aluno Zax também. Ângelo, tô te esperando na Zax, hein, velho? Ângelo Moraes, Esther também tô te esperando na Zax. Eu sei que vocês vão gostar. Luciana também, estão sempre acompanhando aqui. Beijo grande pra vocês, turma. É nóis. Até segunda-feira que vem. Carequinha, tamo juntos também. Obrigado por ter acompanhado, meu velho. Abração.